professor Gilles Genabés, professor do curso de letras francês, no Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras, no programa de pós-graduação em Estudos da Tradução da UFSC, que coordenará a mesa, e também a tradutora Dilma Machado, que fará a conferência de abertura. Bom dia a todos e a todas. Obrigado pela presença. Muita gente aqui na sala, a sala está ficando cada vez mais cheia. Agradeço e desejo boas-vindas aos palestrantes convidados. Sejam muito bem-vindos aqui na UFSC. Espero que seja a primeira vez de muitas vezes que vocês possam vir aqui falar com a gente e compartilhar do seu conhecimento e savoir-faire, know-how. Obrigado realmente pela presença e, sem mais demoras, gostaria de apresentar a nossa primeira convidada, palestrante, para a palestra de abertura. Vou apresentá-la então, a Dilma Machado, que é tradutora, dubladora, cantora, escritora, professora de inglês e tradução para dublagem, principalmente na PUC, na PUC do Rio. É especialista em tradução inglês-português, na PUC, portanto, onde ministra o curso de extensão Técnicas de Tradução para Dublagem desde 2010 e inicia agora em 2018 como professora do módulo Tradução para Dublagem no curso de especialização em tradução da Universidade Estácio de Sá. É palestrante em vários congressos internacionais, tais como Media for All, em Londres, e Dubrovnik, Encontro Latino-Americano de Tradução Audiovisual, em Cholula, México, e também em Lima, Cidade do México, Trujillo e Puebla. É palestrante em congressos nacionais como Abrates e PROS. Dedica-se há 22 anos ao serviço de tradução e dublagem para as empresas Delarte, Cinevídeo, Deluxe, Backstudio, Alcateia, Centauro, MG Studios, Som de Veracruz. Já prestou serviços para várias outras empresas como Dreymark, Double Sound, Herbert Pictures, Dupla Mix, The Kitchen, Bravo, SP Telefilm e Gemini Media. É tradutora de livros para a editora Vogo e Fundamento. Editora Fundamento. É associada da Bravos e acaba de lançar um livro, A Tradução para a Dublagem Brasileira, Teoria e Prática. Vocês terão a oportunidade, inclusive, de adquirir nas mesas ao lado do auditório. Então, gostaria de passar a palavra para que possa fazer a sua palestra e agradeço novamente a sua presença. Acho que será um grande prazer. Obrigada. Bom dia, gente. Espero que todos sejam mais acordados do que eu. Assim, essa hora da manhã, né? Ficam todo mundo assim. Bom, já me apresentou aqui, o Gil já falou sobre a minha experiência com tradução de dublagem também. E o que eu venho mostrar para vocês, eu vou dar só uma pincelada do que seria traduzir para dublagem. E para começar com a tradução para dublagem, eu vou mostrar um vídeo para vocês sobre como a história, como surgiu a dublagem no Brasil. Tá? Melhor do que eu ficar falando é vocês verem, né, sobre isso. O caminho da dublagem foi árduo.
A revolução do som iniciou-se na América com o cantor de jazz, em 1927, mas foi apenas em 1929 que essa ferramenta foi utilizada em sua plenitude no filme Luzes de Nova York. O cinema mudo tornava fácil a universalidade de seus produtos, pois bastava traduzir as cartelas de diálogos para qualquer idioma. Porém, com o advento do cinema falado, fazia-se necessária maior controle. Na Europa, o método das legendas não foi bem aceito, fazendo com que o cinema americano tivesse que trabalhar dobrado, realizando por vezes produções em 2 ou mais idiomas ao mesmo tempo, utilizando os mesmos cenários, mas nem sempre os mesmos atores e diretores. Clássico é o exemplo do Drácula, de 1931, onde Bela Lugosi viu o conde para o público americano, enquanto Carlos Villarias mordia jugulares na versão espanhola. Obviamente, esse processo era incrivelmente trabalhoso e economicamente inviável. E logo os produtores perceberam que não era o melhor caminho a ser seguido. Os europeus, até hoje, estão acostumados com a dublagem dos filmes estrangeiros em seus cinemas. Diretores como Fellini e Pasolini afirmavam sua preferência na dublagem, assim como o mestre do cinema neorrealista italiano Roberto Rossellini, que, com uma exceção, preferiu que todos os seus projetos fossem dublados, e quase sempre por vozes de outros atores que não aqueles que apareciam na tela. O público italiano, e o europeu em geral, faz questão de ouvir seu próprio idioma nas telas de cinema, como na moderna obra-prima de Tom Patório, Cinema Paradiso, em que todos os atores americanos foram dublados no idioma pátrio. No Brasil, o diretor Nelson Pereira dos Santos era o responsável por todas as dublagens dos filmes do mítico Stanley Kubrick. No Rio de Janeiro, elegantes da década de 50, a dublagem ainda não era uma realidade possível, quando em 1955 foi realizada a primeira gravação em acetato na Rádio Nacional da radionovela O Romance da Eternidade. Extremamente trabalhoso, não se podia conjecturar qualquer erro, pois qualquer deslize cometido sacrificaria todo o trabalho que teria de ser refeito. 1h30 em 3 discos de acetato, com 80 atores da própria rádio, um sonoplasta, 2 assistentes, um operador e a direção de Floriano Faisal, todos juntos no mesmo ambiente. Nos estúdios do Laboratório Carioca de Cinema, Cinelar, ainda na década de 50, encontravam-se os pioneiros Milton Rangel, Luiz Manuel, Carlos Marques, Domingos Martins, Rodney Gomes, Ribeiro Santos e Maria Alice Barreto, que viria a dublar a Branca de Neve anos depois. Na Cinecastra, Paulo Goulart, Michele Bruno, Natália Tinder, Hugo Carvana, Roberto Maia, Sônia Moraes, Cláudio Cavalcante, Francisco Milani e outros talentosos profissionais. Problemas poderiam ocorrer, como quando, após muitos ensaios e no meio de uma gravação, acabava-se o carvão que gerava luz para a tela. Após serem obrigados a aguardar em média 15 minutos pela troca do carvão, os profissionais retornavam ao trabalho. Somente com a inclusão da lâmpada de halogênio é que o método se simplificaria. Em 16mm existia um processo onde, após a edição e a mixagem, pegava-se aquele som já trabalhado e passava-se para a trilha musical do filme, para somente depois ir para o laboratório, que fazia a junção da imagem e do som em uma fita master. Durante cerca de 20 anos, o tempo que durou o processo de 16 em 32mm, realizar a dublagem era um exercício hercúleo de dedicação extrema e paciência. O Maquia, similar à fita beta, porém com som analógico, veio na sequência. Era uma máquina com apenas uma pista de gravação, o que tornava muito difícil gravar as bandas duplas. A solução encontrada era dublar tudo em um canal, que depois era integrado ao ME, músicas e efeitos, onde na mixagem se juntava as vozes. Este processo de gravação conjunta perduraria 2 décadas até o advento da DA, que possibilitava, com seus 8 canais, a gravação individual dos profissionais. Antes disso, caso houvesse a necessidade de fazer uma cena com 10 personagens, 10 profissionais
haveriam de estar gravando juntos. Ernest Richards e Victor Berbara eram sócios no período inicial, até a dissolução da sociedade, que levaria Ebert a criar seu próprio estúdio, enquanto Berbara seguiria distribuindo filmes. Ebert Richards iniciou como produtor nas clássicas chanchadas da Atlântida, porém buscava o know-how dos americanos, procurando sempre trazer para o Brasil as mais modernas melhorias técnicas. Sendo amigo de Walt Disney, ele transitava nos estúdios de Hollywood, onde acabou ficando a par das novidades tecnológicas da dublagem, trazendo todo esse conhecimento para o Rio de Janeiro. Outro nome essencial nos alicerces dessa arte é Carlos de la Riva. Ele era um jovem apaixonado por cinema em Barcelona. Seu pai, Carlos de la Riva Zayan, havia sido fundador da Rádio Espanhola e acabaria criando o primeiro estúdio de dublagem em espanhol. Após seu falecimento, seu filho Carlos é contratado pelos americanos com a missão de trazer a dublagem para o Brasil. Quando chegou, recebeu a ajuda de Wilson Viana, o eterno Capitão Asas e Tarzan do cinema americano, que o auxiliou na adaptação à língua e aos costumes de nossa terra. Anos depois, Carlos decidiu fazer um estúdio com o canadense Ralph Norman, e já que além de trabalhar como mixador para os americanos, o proativo rapaz já estava ensinando a técnica da dublagem aos atores da época. Em meio a um período turbulento nacional, nascia a Rivaton, acompanhado por Thelma Velado, representante da Disney no Brasil, esteve à frente de marcos na área. Após o fim da sociedade com Norman, ele abre a Tecnison, que ficava dentro do Museu de Arte Moderna. Na década de 70, Carlos deslocou-se então para o Catumbi. A dublagem em seu início era artesanalmente conduzida pela criatividade dos envolvidos. Não havia forma de criar efeitos sonoros, como a variação do som de uma pessoa a falar ao telefone. Portanto, o profissional tamparia o seu nariz e estava feito o truque. Se o roteiro pedia que o personagem falasse enquanto se distanciasse da cena, o dublador tomaria distância progressivamente do microfone, chegando a sair do estúdio para obter o efeito necessário. Não havia controle sobre as horas trabalhadas, o que levava quase sempre as gravações, adentrando as madrugadas, tudo no intuito do aperfeiçoamento das cenas. Todo o esforço era recompensado de forma amigada, com os diretores distribuindo a verba para os profissionais. Esse panorama foi modificado e hoje temos os conhecidos 20 segundos por loop e os 20 loops por hora, que regularam o pagamento na dublagem. Nossa viagem no tempo passa por vários estúdios cariocas importantes, como a Rio Som, a Telefilmes, a Dublação de Ribeiro Santos e Del Magalhães, a Cinecastro, que depois daria origem a Telecine, Cinevídeo, TV Cinesom, além das já citadas Cinelab e Ebert Richards. A dublagem foi uma ferramenta criada para suprir a necessidade das televisões em exibir produtos estrangeiros. De ferramenta, tornou-se uma refinada arte que encontrou no Brasil o justo reconhecimento mundial por sua excelência. Foi no Rio de Janeiro que este coração começou a pulsar. E hoje, 14 de março de 2012, celebremos com orgulho o primeiro prêmio da dublagem carioca. Bom, esse vídeo foi apresentado no prêmio da dublagem. Só teve esse prêmio da dublagem no Rio de Janeiro, apesar de ter tido em São Paulo, né? Acho que até hoje tem, né? Eu já fui até premiada com o Oscar da dublagem de São Paulo, por trilha sonora, porque o tradutor de dublagem também traduz música, né? Não precisa se preocupar com rima, com adaptação, nada disso, mas o tradutor de dublagem traduz também as músicas, né? É uma das funções do tradutor. Bom, aqui é onde estava o vídeo. Eu comparo sempre a tradução para dublagem com a construção de uma casa, porque o tradutor de dublagem, ele não trabalha sozinho. Ele só inicia o trabalho. É o primeiro passo. Então, ele é a base da casa. Se esse alicerce, se essa base é fraca, vai desmoronar. Ou seja, a qualidade, o resultado final não vai ser tão bom quanto a gente gostaria que fosse. Se começa ruim, desmorona. Então, esse alicerce, que é o tradutor de dublagem, tem que ser muito firme, muito bem feito,
né? Porque ali é que começa, porque a gente vai ter a construção, a gente vai ter todas as etapas de uma construção, né? Até a decoração na casa, por assim dizer. Então é por isso que eu coloco aqui, né? Quando eu falo dos slides que eu vou mostrar aqui, informações para orientar na construção da tradução. Qualquer tradução exige a participação de um profissional habilitado, com certeza, que é uma coisa que a gente precisa no mercado, que são tradutores profissionais, competentes, especializados em tradução para dublagem, porque não basta, né? Tem essa teoria, né? Essa utopia de que, eu falo inglês, eu sei traduzir. Não. Primeiro que você fala inglês, não quer dizer que você saiba traduzir, muito menos você tem que saber português, porque o principal é saber português. Não é saber a língua estrangeira, não basta só isso. Se você não souber a sua língua, pode esquecer, né? Não dá. E tem várias etapas nisso. O tradutor, ele precisa pesquisar, ele precisa saber pesquisar, ele tem que saber, eu estou falando do tradutor de dublagem, tá, gente? Especificamente. Você tem que saber pesquisar, você vai se deparar com vários tipos de trabalhos, você não tem escolha. Você pode traduzir um desenho, um documentário, uma novela, um filme que pode falar de ter termos legais, um filme que pode ser comédia, que são os piores, tá? Não pense que são os mais fáceis, são os mais difíceis. Um filme de época, enfim, você vai receber vários conteúdos na sua mão. Então você tem que estar sempre aprendendo, pesquisando, estudando, participando de congressos, vendo o que os colegas têm para te oferecer, para você sempre aprender. Não tem jeito, é um aprendizado eterno, porque você vai ter nas suas mãos coisas muito diferentes o tempo todo. Não tem essa escolha. Às vezes você vai fazer uma coisa que você gosta mais, outras vezes que você gosta menos. A não ser que você diga, não posso fazer esse trabalho, bom, a perda vai ser sua, né? Não vai ser de ninguém mais. Mas, e você está perdendo o aprendizado, porque cada vez que você se depara com uma novidade na sua mão, você tem que pesquisar e com isso você aprende um pouco mais. Então, eu acho ótimo. Eu falo sempre que traduzir para dublagem é o aprendizado eterno, é informação eterna, é cultura, né? Porque você tem que estar sempre pesquisando, e a gente tem o santo Google para ajudar tudo, né, gente? Hoje em dia, né, o Google ajuda em tudo, né? Quando eu comecei não tinha Google, não. Eu trabalhei, não tinha essa coisa de FTP, vídeo, tudo por e-mail, né? Essa facilidade que a gente tem hoje em dia. Eu tinha que ir para o estúdio, pegar o material, era VHS, então tinha que ter a tela do computador, a tela da televisão, era tudo muito mais trabalhoso. Assim como mostrou, não cheguei daquela época, né, do Matic, aquelas coisas, não, mas eu peguei um comecinho, são 22 anos, então a facilidade que a gente tem hoje em dia é muito maior, né, e com certeza facilita muito a vida da gente, né? Então é o que está dizendo ali, quando você pegar um trabalho, você tem que procurar pesquisar. Primeira coisa, eu estou dando um exemplo aqui, esse aqui seria um script de uma série, né? Você recebeu esse material, você recebeu o script, claro que é o primeiro trabalho que você vai fazer da série, procura um trailer, procura saber se tem uma sinopse da série, procura se inteirar do assunto. Essa série, por exemplo, é uma série dificílima, né? Eu só fiz um capítulo, um episódio, que na verdade foi esse. Eu sofri pra caramba, mas não é uma série minha, eu tive que fazer só um episódio. Essa aqui é uma forma que você tem, né, de tradução, porque aqui no Brasil a gente não tem, nas empresas de dublagem, um modelo padrão de tradução para dublagem. Cada empresa tem um padrão, tem um modelo. Esse é um dos modelos. Aqui, já mostrando diretamente para vocês, você tem ali um homem falando, reagindo, e eu não sei se essa reação vai ser dublada ou não, porque é uma reação muito sutil. Então eu pergunto no caso aqui, não é o diretor que vai responder, mas o próprio técnico que está acompanhando, se essa reação não está no ME, que significa músicas e efeitos. Se está em músicas e efeitos, você não tem que dublar. Agora, o que está fora, o que estiver fora de músicas e efeitos, tem que ser dublado, ou seja, tudo.
for falado, tudo que for, qualquer reação, não importa se você tem uma fala de primeiro plano, se tem segundo plano ou terceiro plano, tudo isso tem que ser dublado. Eu vou mostrar uns exemplos para vocês. Aí você tem um personagem, né, falando, você tem um letreiro e você tem embaixo, não sei se dá para vocês verem, uma reação. Eu vou mostrar aqui para você. Logo no início, vocês lembram, existe aqui desse filme, por exemplo, a gente vai ter o quê? Um letreiro, que é o... Não é isso não é um letreiro, tá, gente? Bom, isso é um letreiro. É o que a gente diz de letreiro. Em São Paulo disse placa. No Rio de Janeiro disse letreiro. Isso aí eu brinco que é aquela voz do além. Sabe aquelas vozes quando você vê um filme dublado? Fala assim, Cidade de Nova York. É uma voz do além, porque você não é o narrador falando, né? Então isso significa exatamente isso. É aquele exemplo que eu dei para vocês do letreiro que vai aparecer. Então esse letreiro não quer dizer que seja somente assim que aparece na tela. Pode ser a capa de um livro, pode ser uma placa, né? Um sinal, alguma coisa. Às vezes aparece também aqueles letreiros pequenininhos, assim, tipo Paris, na minha voz do além falando, né? Paris 1956. Às vezes esse letreiro não vai ser a voz do além que vai ler, vai ser o próprio personagem. Se eu estou com um livro na minha mão, eu sou um personagem, e eu que vou ler a capa do livro, quem vai ler não é a voz do além. Quem vai ler sou eu, o dublador. Então você tem que destacar isso também. São coisinhas mínimas dentro de uma tradução de dublagem, né, que a gente tem que sempre destacar para o diretor, para ele não ficar perdido depois. Porque se isso não é colocado, a gente corre o risco de ter retakes. E retakes dá custo, porque você tem que chamar o dublador de volta para o estúdio para fazer, né? É custo para a empresa, e ninguém quer gastar dinheiro, né, gente? A gente quer economizar o máximo possível. Pode continuar. Agora, aqui eu vou mostrar para vocês, por exemplo, reação. Reação é uma coisa que a gente tem que destacar dentro de uma tradução para dublagem. O que não acontece na legenda, porque reação não vai ser legendado, né? Eu estou falando de legenda, não estou falando de closed caption, de outras formas de legendagem, tá, gente? Não pensa que é um filme pornô, tá, gente? É uma comédia. Tá sem som, eu não sei porquê. Existe reação aqui, tá, gente? Apesar de não ter som. Eu acho que vai ter que voltar. Oh, Susan. No, Suzanne. I'm sorry. No, Suzanne. Oh, Suzanne. Ele nem sabe o nome da moça, tá, gente? Ele é Oh. Yeah. You are amazing. Well, oh, God, you are so damn hot. Yeah, right there, Larry. That's it. Don't stop. Lyric. What? What? So, how about some breakfast? You see, Sue... Bom, agora já deu pra ver que é comédia, né, gente? Mas vocês veem ali no começo que tem todas as reações, né? Além do diálogo, você tem reações. E essas reações precisam ser colocadas o tempo todo. E além de tudo, você tem que também pensar na forma com que você vai fazer essa tradução, né? Para deixar ela fluir melhor. É uma linguagem mais coloquial. É claro que a gente depende, né, do tipo de material com que você vai trabalhar, né? Eu chamo de que é o quê, né? Que é quem, onde, quando. Você tem que pensar em quem fala, onde fala e quando fala.
Isso é uma das coisas que você tem que prestar muita atenção. Porque o filme pode ser de época, o filme pode ser atual, pode ser jovem, pode ser, enfim, documentário. Você tem que pensar quem está falando, se é uma criança, se é um adulto, se é um idoso, se o personagem fala rápido, se ele fala lento. Você tem que estudar o personagem para saber se você vai colocar a frase maior, menor. Tem tudo isso, você tem que pensar nisso tudo. O local também influencia, por exemplo, vamos supor um advogado dentro de um tribunal. Ele vai falar com o juiz, que é irmão dele. Ele não vai tratá-lo por irmão, ele vai tratá-lo por excelência, porque ele é o juiz naquele momento. Então existe um respeito. Saindo dali, ele pode falar do jeito que ele quiser com o irmão. Quando ele chega em casa, ele vai falar com o filho. Ele já vai usar uma forma diferente de falar. Então você tem que pensar nesses 3 fatores, né, para pensar na tradução. Uma criança, por exemplo, a criança pode falar errado? Pode, uma criança vai falar, eu vi ela. Uma criança falar, eu a vi, só se for uma criança assim, muito intelectual, né, uma coisa bem diferente. Ela fala, porque eu a vi, né, mãe, encontrei com a minha amiga Márcia, eu a vi. Não vai ser eu vi ela mesmo. Na dublagem é uma linguagem falada. Então, você tem que pensar nisso tudo. Agora, se for o contrário também, né, um adulto falando eu vi ela, depende se for, vamos supor, uma linguagem muito mais, vamos pegar de comunidade. Eu traduzi um filme agora, há pouco tempo, chamado The Kicks. O filme fala de droga, fala de comunidade, né, de pessoas, de negros, só tem negros. Então, o vocabulário que eles usam é bem característico, falam palavrão o tempo todo, do começo ao fim, e eu tive que amenizar tudo. Agora, imagina você traduzir um filme inteiro de jovens sem poder falar um palavrão. Merda é palavrão, não pode, entendeu? Então, foi realmente uma merda traduzir o filme, porque deu um trabalho danado, você não tem ideia do que eu passava. Eu falo, meu Deus, o que eu vou falar aqui? Eu não posso falar um palavrão, eles estão falando um palavrão. Tem que amenizar tudo. E a ordem do cliente é amenizar. Então, eu tive que amenizar. Um outro fator que a gente tem que destacar também na tradução para dublagem é o vozerio. Que você tem sempre uma cena e você pensa, gente, o que é vozerio, né? Eu vou mostrar para vocês, vou botar lá naquele vídeo. Acho que tá vendo embaixo. Zero. I've been talking to the same today. You sang Isso é um vozerio. I will, sir. Excuse me, this woman claims she's in 90, but that's... Vocês viram ali o cara falando ali, tomando cuidado, porque ele está com as cinzas do avô, eu acho, não lembro, mas ele está com as cinzas ali, ele fala, cuidado com as cinzas e tal. Nesse caso, aquilo ali é um diálogo, agora essa mulher vai falar, são diálogos de primeiro plano. Mas vocês viram que tem muita gente batendo boca ali. No caso da legenda, se acaso tiver alguma frase que se destaque, a legenda coloca. Mas aqui a gente tem que colocar tudo. Porque tem um personagem secundário ali falando, a mulher está falando alguma coisa e não está no script, tá, gente? Não pense que vai aparecer no script, não. Você tem que criar um diálogo ali. Cria alguma coisa para a mulher. E quem é a mulher? Não vai estar também no script falando que é a mulher ruiva. Então você escreve lá, mulher ruiva, e fala com ela, por favor, você pode dar uma olhada aqui, e cria alguma coisa nesses personagens que destacam. Nos personagens que não se destacam tanto assim, porque tem um vozerio de avião, você vai dizer que ali, em tal minutagem, tem um vozerio. E dar sugestões de preferência, né? Dentro de um avião, aí cada um vai falar uma coisa, né? Esse lugar aqui não é seu, é meu. Diálogo com o corriqueiro de um avião. Pode ser um restaurante também, pode acontecer de repórteres falando.
na questão de um repórter. É bom você sempre dar uma sugestão, né? Principalmente aquelas saídas de tribunal, né? Tá saindo, os repórteres chegam perguntando não sei o quê. O cara simplesmente assassinou a esposa. Aí você chega e fala assim: o senhor é realmente culpado? O senhor matou a sua mãe? Peraí, não matou a mãe, gente, presta atenção. Não matou a mãe, matou foi a esposa. Então você tem que sempre colocar umas dicas para o diretor. Aconteceu, eu estava fazendo um vozerio, eu adoro fazer vozerio, eu acho muito legal porque você junta com os amigos, né, e vê, porque a dublagem hoje em dia não é feita mais como vocês viram, né, no vídeo, é individual, cada um com o seu papel dentro do estúdio sozinho, mas no vozerio não, entram 4, 5 pessoas para fazer o vozerio, e a gente estava fazendo um vozerio de época, e tinha uma dubladora fazendo, falou, você vai ser a mãe, ele vai ser o filho. E ela começou a criar um diálogo com ele, e ela, meu filho, filme de época. Poxa, que coisa boa, né? Você ficou noivo, porque falando que assim, a ideia era que o filho não morava com ela, né? E morava fora. Ela, que bom, mas quando é que você vai se casar? Mas me manda um e-mail. 1950, mais ou menos, entendeu? Para toda dublagem, não, corta. Porque por mais que não apareça, vai que a palavra e-mail aparece ali no meio da coisa, né? Então tem que pensar muito. Ou se não, filme de época, fala assim, poxa, aqui não, mó barato, né? Gíria, falar alguma gíria atual, seja, mó barato não é nada gíria atual, né, gente? Mas, enfim. Mas vamos supor que esteja ali no meio do vozerio também. Não dá. Então é por isso que o tradutor precisa prestar atenção, ficar acordado e colocar algumas dicas, umas sugestões de vozerio para o diretor, para ajudar também o próprio colega, né? O dublador que está ali fazendo o trabalho. Pode fechar, passa por aqui. Bom, consistência na tradução. Sempre que você vai fazer um trabalho de tradução, crie um glossário para ter consistência. Porque você, a não ser que você seja aquela atriz Unforgettable, né, daquela série, você se lembre de tudo bem. Como eu não sou, eu não lembro mesmo. Eu às vezes estou fazendo a tradução, comecei e tem uma palavra nova. Quando ela aparece de novo, eu já esqueci. Acontece isso, deve ser que problema de memória meu. Eu sou o contrário da Unforgettable. Então eu faço glossário para manter consistência. Né? Teve uma tradutora que ela, agora, há pouco tempo, ela fez a tradução, ela falava alguma coisa a tradução era, como é que chama? Frozen Treats. Frozen Treats. Ela resolveu que Frozen Treats seria sorvete. Logo depois, apareceu de novo Frozen Treats, mas apareceu assim, Frozen Delicious Treats, olha lá, algum adjetivo no meio do Frozen Treats. Ela pegou e traduziu por outra coisa. Eu falei, se você decidiu que Frozen Treats é sorvete, todas as vezes que essa palavra aparecer aqui, nesse contexto do desenho, no caso, que era o que ela estava fazendo, vai ter que ser sorvete. Você não pode simplesmente mudar. Né? Tem que manter essa consistência. E às vezes uma palavra aparece em um episódio, e daqui 5 episódios ela vai aparecer de novo. Você vai se lembrar? Eu não me lembro. Por isso eu vou lá no glossário. Eu lembro que apareceu a palavra, mas eu não lembro o que foi que eu traduzi. E é claro que para cada tipo de trabalho que você fizer, pode existir uma mesma palavra ou um mesmo termo que vai ter tradução diferente. Para aquela série é isso, para aquele outro desenho apareceu a mesma coisa, mas vai ser diferente. Então você cria um glossário para isso também. Não dá para você sempre colocar, não, vai ser sempre assim. Não vai ser. Então, por isso, você tem que fazer isso. Porque o diretor, às vezes, pode não lembrar, mas às vezes ele lembra. Né? Eu traduzia Game of Thrones, não traduzo mais, morro, né? Porque foi para São Paulo, então agora eu só assisto. Mas no Game of Thrones, eles falavam um termo lá e eu traduzi. Eu tive que viajar e uma outra tradutora fez, eu acho que 2 episódios. Isso acho que na primeira série, na primeira temporada. Depois, na segunda temporada, apareceu o mesmo termo. Eu traduzi exatamente como eu tinha traduzido lá, porque estava no meu glossário. O diretor veio falar comigo, você traduziu uma palavra diferente. Eu falei, não, traduzi diferente não, está lá no meu glossário. Ou ele mudou,
ou foi a outra tradutora. Eu falei, das duas umas, ou você mudou, ou foi outra tradutora que fez e você manteve a outra tradução, mas a minha foi essa. E muitas vezes os diretores mudam dentro do estúdio o que você traduziu, isso é normal, não pense que a sua tradução vai ser assim, seguida, né, vamos dizer, de cabo a rabo, tudo bonitinho, não vai ter sempre alguma coisa diferente. Mas às vezes eles mudam e atrapalham a tradução. O cliente faz a revisão depois, aí manda para você, a culpa manda para a empresa e a culpa é do tradutor, sendo que não foi você que fez aquilo. Aí você vai olhar a sua tradução. Está lá a sua tradução exatamente como o cliente queria. Foi mudado no estúdio. O diretor mudou, ou o dublador mudou na hora. Geralmente, as coisas que são alteradas dentro do estúdio são para melhor, tá, gente? Eu diria isso. Eles sempre têm uma ideia melhor do que a sua. Às vezes não, às vezes eu sempre assim, quando eu tenho uma ideia brilhante assim, eu me beijo, entendeu? É beijinho no ombro mesmo, porque você pensa, caramba, eu acertei, eu consegui, né? E assim, é máxima, né? A gente se acha, nessas horas a gente se acha quando a gente consegue uma coisa brilhante assim. E eu sempre falo, quando você está assim, muito sufocado, não sabe o que fazer, se você está sem criatividade, vá tomar um banho. Mas não é para tomar banho assim de ofensa, não. Vá tomar banho mesmo, deixa a água cair na cabeça. Entendeu? De repente você vê o coral cantando assim na sua cabeça, entendeu? E vem uma ideia brilhante. Por quê? Porque você descansou, né? Deu uma refrescada. E eu faço assim, funciona, viu, gente? Eu estou falando sério. Funciona assim, eu já tive um aluno até que publicou, existe uma matéria sobre isso, tomar banho quando tiver. Não sei por que funciona, mas comigo funciona sempre. Então eu falo. Não, até vocês que estiverem estudando, na hora que a cabeça estiver fervendo, dá uma pausa, vai tomar um banho, deixa a água cair um pouquinho, depois você volta. Aí realmente melhora muito. Bom, o resultado está aí, em suas mãos, porque o resultado vai ser seu, tá, gente? É o que eu falei do alicerce. Se essa casa só vai ficar boa se você fizer um alicerce bom. Eu já falei sobre isso, é porque eu falo pra caramba, tá, gente? Eu tenho que ficar olhando aqui. Se deixar, eu vou falar aqui o dia inteiro. Não vai ter palestra de ninguém mais. Mas são esses dados aqui, os cuidados do tradutor na obra. Atenção, claro, sempre, né? Porque eu conto sempre o erro mais trágico que eu já fiz na minha vida. Bom, um dos menos trágicos foi traduzir Brown Eyes por Olhos Marrons. Eu já traduzi. Aí o diretor me chamou, eu fui lá dublar, por coincidência, aí o diretor me chamou e falou, olha aqui. Eu olhei, nem sabia que ele estava fazendo eu só fui visitá-lo nesse dia, eu não fui dublar com ele. Aí eu fui lá falar com ele olhou e falou, olha essa tradução aqui, eu li lá olhos marrons. Eu falei, não, são olhos castanhos. Aí ele falou, você que traduziu. Eu falei, você que traduziu por olho. Foi não fui eu que traduzi. Aí ele falou, é porque é cachorro pode ter olho marrom, entendeu? Não tem problema, né? Eu fui traduzindo underdog, né? Mas acontece, e eu já traduzi, isso é trágico, gente, eu conto sempre, que eu traduzi pillow talk, que é uma conversa íntima, né? Eu traduzi por pillow como um sujeito, eu botei o pillow conversou com o promotor. Era pillow talk with the DA, era uma prostituta falando como ela descobriu do caso. Eu consegui ler o verbo no passado, né? Era pillow talk, eu li pillow talked with the DA, né? Fiquei preocupadíssima em traduzir o DA, né? Porque eu pensei, meu Deus, e eu botei lá, e achei estranho o nome, eu falei assim, gente, mas pillow, que nome esquisito, né? Mas eu falei assim, mas é aquela coisa, se você parar para pensar, esses nomes aí, filho de hollywoodianos, desses atores hollywoodianos, tem aqueles nomes mais esquisitos do mundo, né? Você vê Sky, Blue, Star, Moon, por aí vai, né? Os nomes estranhos. Eu falei, de repente deve ser isso, né? O tal do Pillow deve ser sobrenome do cara ou alguma coisa assim. Taquei lá o Pillow falou com o promotor. Prostituta, né? Ela deve ter dormido com o cara lá e tal. Esse foi o pior. Então, não pense que você não vai errar. Vai errar, né? Mas também tem aquelas coisas que você pega de outros tradutores que são horríveis. Uma vez eu traduzia a série, como é que chamava? Era do Stephen King, a série. Era uma série de terror. Eu traduzi a série,
Porque como eu cobrei um pouquinho mais caro porque o script estava incompleto, só avisei a empresa. Só que eu avisei depois que eu tinha traduzido. Na verdade, você tem que traduzir antes. Kingdom Hospital, no nome da série. E eu avisei, olha, esse episódio aqui foi um pouco mais... estava incompleto, então, né, poderia pagar um pouco mais. A resposta foi, o cliente mandou trocar de tradutor. Eu falei, tá bom. Eu já dublava mesmo uma médica lá na série. Falei, pelo menos eu fico com a dublagem, né? Pego a tradução. A tradutora que entrou, ela simplesmente traduzia do script do script para o script, né? De um arquivo para outro. Ela não via o vídeo. A diretora, eu fui lá dublar, a diretora estava maluca. Ela falou, o que está acontecendo? Eu falei, está acontecendo nada, trocou de tradutor, eu não estou fazendo mais nada, não me culpe. Aí eu fui dublar, aí chego lá, a médica está ouvindo, falando com outro médico, e a minha frase, isso é o som de um garfo zunindo? Eu falei, gente, de onde surgiu esse garfo? Ainda está zunindo aqui. Aí o original, is this the sound of a tuning fork? Eu falei, gente, eu falei assim, o mínimo que você pega a tuning fork, coloque em imagens, você vai ver o diapasão. Só isso. Não, traduziu, eu falei assim, aonde isso é o som de um garfo zunindo. Né, tuning fork, né, pegou um tuning, bom. E tinha os diapasões aparecendo na cena. Isso era o mínimo que tinha de erro. Ela trocava boa noite por bom dia no quarto para a sala, ela fazia uma bagunça. A diretora ficou maluca e eu falei, olha, não tenho nada com isso, me tiraram da tradução, eu só venho aqui dublar e ponto final. E sempre tinha um erro. E se tinha um erro, isso era uma frase minha, imagina o resto, né? A gente nem fala sobre isso. Então, não pode ser simplesmente traduzir sem o vídeo. Para você, o tradutor de dublagem, o importante é o vídeo, tá? Não é o script. O script te dá uma orientação porque te ajuda, né? Claro. Eu prefiro traduzir com o script do que sem. Mas não quer dizer que ele seja fiel à tradução, ao vídeo em si, o script fiel ao vídeo, não é. Às vezes eles trocam nomes, né? Porque é um ser humano fazendo a transcrição. E às vezes esse script, você recebe um script de pré-produção. Então troca fala. Era o que acontecia quando eu traduzia o Game of Thrones. Eram cenas que às vezes estavam no episódio 2 e era do episódio 1. Eu custei a descobrir isso, né? Mas eu consegui descobrir. Aí facilitou um pouquinho. Só que não era, o script vinha fora da ordem também. Então as cenas eram fora de ordem. Às vezes tinham falas a mais, outras não tinham, e eu tinha que tirar. E aqueles nomes daquelas casas assim, malucas, né? Aquelas coisas eu tinha que botar no Google. Meu Deus do céu, que casa é essa? Ah, existe. Eu chutava um nome que eu tinha entendido. Aí o Google ajudava também, às vezes eles ajudam, né? O Google ajuda e pegava o nome certo. Então, você tem tipos de scripts também, né? Você não vai estar sempre com um script bonitinho na sua mão, né? Você se depara com essas coisas todas. Então, justamente aí, o risco de enchente, né? Se você erra, foi o caso no meu caso, todas as dubladoras do Rio de Janeiro ficavam sabendo do meu Pillow Talk. Então, sério, eu fiquei sabendo por um amigo, né? Falou, Pillow Talk, hein, Dilma? Eu assim, qual o problema? Poxa, pois é, tá todo mundo falando do seu Pillow Talk. Eu fiquei famosa, pelo menos isso. Bom, pesquisa, claro, eu já falei lá no comecinho para vocês, né? Terreno, limpa o terreno, confira o local, revisão, né, gente? Revisa, né? Se você não tem muito tempo para fazer revisão depois que fizer toda a tradução, que é muito difícil, já vai revisando à medida que você vai traduzindo. Eu faço assim. Todas as frases que eu faço, eu vou lendo depois, eu faço um trecho, depois eu reviso aquele trecho, vejo se a frase está longa, se está curta, faltou uma reação, faltou alguma coisa, né? Sempre fazendo a revisão, o tempo todo. Tem que ser assim, porque senão você pode esquecer uma reação. E isso, eu falo, uma reação que você pensa assim, mas foi uma reaçãozinha que eu esqueci, mas essa reação pode significar um loop para um dublador. Isso significa dinheiro para o dublador. E significa perda também, às vezes, de dinheiro para a empresa, que vai ter que chamar o dublador para fazer aquela reação. Às vezes eles nem chamam. Já aconteceu de eu estar no estúdio, tinha que ter um retake, por
por coincidência, a voz da dubladora era muito parecida com a minha, ou a minha era parecida com a dela, não sei, mas eu imitei a voz dela, ficou perfeito, eu dublei uma frase inteira. E passou. Mas por quê? Mas eu não recebi extra por isso não, eu já estava lá dublando mesmo, eu disse, você pode fazer uma frase aí para mim desse personagem? Ele, posso. Né? Tem umas coisas assim dentro da dublagem. Esse construindo ou reformando, você sempre sai ganhando, é de própria construção mesmo, que eu achei ótimo, né? Porque é exatamente isso, né? Agora, você sempre sai ganhando, agora se o trabalho for bem feito, né, gente? Porque se você se sujar, se queimar da primeira, dançou. Vai demorar um pouco de tempo para você ter chance de novo. Bom, isso tudo aqui, esse geral que você está vendo aí, né? Vocês cada um escolhe uma palavra, porque todas são úteis para você como tradutor. Todas. De todas as formas, né? Seja, eu acho muito importante o commitment. Para mim é um dos mais importantes. Se você se compromete, em prazo principalmente, entregue no prazo. Se você não pode entregar no prazo, negocie. Mas nunca deixe de negociar ou de avisar que você não pode entregar o trabalho. Se você sabe que não pode, não faça. Simplesmente diga não. Agora tem gente que fala, não, eu dou conta, não. Ou tipo assim, faz qualquer coisa, tipo faz nas coxas, entrega pra, pelo menos eu não disse não pro cliente. Não disse não, mas entregou um trabalho horroroso. Sabe? Você vai ter outro trabalho? É meio preferível você dizer não do que fazer um trabalho mal feito. Ou negociar, né? Se olha, dá para entregar, em vez de entregar na terça, posso entregar na quarta? Ótimo, né? Se ele falar que sim, tudo bem. Porque geralmente pode, né? Geralmente, agora, se ele falar não, você fala, então eu não posso pegar. Eu não estou disponível. Né? Nunca diga não posso pegar porque eu não estou disponível. Palavra mágica, não estar disponível sempre. Né? Porque isso, bom, pelo menos dá a ideia de que você está comprometido com outra coisa, né? A disponibilidade é melhor do que dizer não posso fazer ou não sei fazer. Não pode acabar a energia também, não. Bom, falando sobre tradução, a tradução da dublagem, em comparação um pouquinho, né? Ali falando da forma velada de tradução, porque você não tem o original, como na legendagem. Claro, porque é uma forma de tradução velada, você só vai ouvir a dublagem, você não está ouvindo o original. Então você tem essa facilidade, mas também depende, quando tem uma expressão idiomática e o tradutor faz aquela expressão ao pé da letra, pode ter certeza que você vai saber que é tradução errada. Não dá para escapar disso, né? Tradução integral, que eu mostrei para vocês, sobre letreiros, reações, né, vozerio e tudo mais, você tem, e não é executada somente por você. Você é o primeiro passo. Sempre o trabalho de dublagem é um trabalho de equipe. Você vai ter o dublador, o tradutor, que vai passar depois a tradução para o diretor. Antes de ir para o diretor, vai revisar ou não, mas vai ter um marcador que vai dividir o texto em loops, vai ter escalar os dubladores, depois vai ter o diretor, o dublador e o técnico dentro do estúdio, vai fazer a dublagem, depois tem a mixagem, depois leva para o cliente, tem a aprovação ou não do cliente. Se não tiver aprovação, tem retake, volta para o estúdio de novo, até ficar aprovado pelo cliente e poder ser transmitido. Então não tem como você fazer um trabalho sozinho. Falei que eu falo pra caramba, já está acabando, gente. Só vou pular aqui. Deixa eu ver o que eu vou mostrar para vocês aqui. Bom, pode passar. Bom, já falei sobre isso. Ainda bem que eu falo muito, né, gente? Já vou falando tudo, pode passar. Né? Bom, é o que eu falei sobre o loop, rapidinho aqui falando. O loop foi feito, gente, para pagar o dublador. Tá? O texto de dublagem é dividido de 20 em 20 segundos aproximadamente, tá? Para o dublador chegar dentro do estúdio e saber que dentro daquele loop vai ter o personagem dele. Às vezes o personagem pode estar naquele loop ou não. Aí o diretor fala, loop 30, na minutagem tal. Você chega, o seu personagem, você só sabe que é ele, porque o diretor te falou ali na hora, né? Olha, seu personagem é uma mulher assim, assado, não sei o que, você vai fazer isso. Tá? Você assiste o original, depois você marca o que tiver que marcar, vê a reação, vê como a pessoa está falando e grava. Exatamente. Agora, tem dubladores mais experientes que eles, se já é uma série que eles conhecem, eles já conhecem o personagem, conhecem o tradutor, eles já chegam e já leem e já dublam na hora. Eles
vocês nem saibam. Tem muito disso. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa assim. Pode passar assim. Pode passar. Isso, gente, isso é o levantamento, né? A formatação. São os loops, aqueles números que vocês estão vendo, são os loops de cada personagem. Né? Tem o nome do personagem e o loop que o dublador vai ver que, o dublador, eu vou dublar Carrie. Eu sei que a Carrie vai aparecer no 2, no 3, no 4, no 11, no 20. E eu vou seguindo esses loops aí e onde eu vou achar a fala da Carrie, nesse caso. Lembra que eu falei que cada empresa tem um tipo, um modelo de tradução? Né? Padrão a seguir. Não existe padrão a seguir, só existe o padrão de cada empresa. Existe manual? Não existe manual não, mas agora existe o meu livro. Esse é o primeiro manual, né? Tá vendo aqui, mostrando. Quem quiser adquirir, fica à vontade, entendeu? Quem não quiser, depois pode me dar aí um cartãozinho, se você tiver alguma coisa, ou o meu e-mail disponível para adquirir o livro online. Tem o livro, o e-book, e tem também o livro em papel, né? Que você pode comprar também comigo. E é isso, né, gente? Traduzir é isso. Você está sempre mais perdido que tudo. Não tem jeito, não pode passar. São só exemplos de formatações de textos. Cada um é cada um, pode passar. Bom, eu falo sempre, o conflito que existe, né? Sempre vai existir, mas a gente tem que pensar em todas as pessoas que assistem um trabalho, né, gente? Audiovisual. Não é só legendagem, não é só dublagem. No fundo, acabam se cruzando pela necessidade. Muito obrigada. Tá? Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre a tradução para dublagem. Se alguém tiver alguma pergunta, acho que tem algum minuto, não tem? Sim? Então tá. Isso. Muito obrigado, Vilma. Vamos abrir então para perguntas, temos tempos. Tem tempo, sim, então tá. Eu vou sentar, tá, gente? Fica à vontade. Eu não quero crescer mais, não. Dá uma aguinha. Acho que pelo jeito. Muito obrigada, adorei toda a sua explicação sobre a dublagem. Uma pergunta seria, como você faz a tradução da dublagem e a dublagem, quais são as exigências por exemplo, de formações para ser um dublador? Para você ser dublador, você tem que ser ator profissional. Tá? Você tem que ter o registro, eles falam de DRT, na verdade você tem que ter o DRT, não, você tem que ter o registro do departamento regional, que agora até mudou, mas você tem que ser ator profissional. Isso é uma regra do Brasil. Lá fora não é assim. Por exemplo, no México, por exemplo, você não tem que ser, mas no Brasil você tem que ser ator profissional para dublar, tá, gente? Você pode fazer um curso de dublagem, qualquer um pode fazer um curso de dublagem. Eu até recomendo que tradutores de dublagem façam um curso de dublagem para ter uma ideia do que é, dentro do estúdio, você vivenciar o seu texto, a sua tradução, por exemplo. Né? Então, pode fazer, qualquer um pode fazer o curso, mas para você ser dublador, você precisa ser ator profissional. Obrigada. Você tinha mencionado que comédia é o que é mais difícil para se traduzir. Você pode dar um exemplo de por que a dificuldade nesse tipo de filme? Gente, muitas vezes você pensa, opa, peguei uma comédia, que legal. Comédia é difícil porque comédia tem trocadilho, tem piadinha. E você precisa domesticar isso. Não adianta você pegar uma comédia que está em inglês. Você entendeu a comédia em inglês, está ótimo, riu pra caramba, e passa para o português, vai ter a mesma graça? Não vai. Então você tem que procurar adaptar. E essas adaptações, esses trocadilhos que acontecem, eu faço muito, eu sempre falo, eu traduzia Padrinhos Mágicos.
Eu sempre falo que eu odeio o Cosmo. Porque o Cosmo é muito difícil de traduzir. Ele fala muita besteira. Ele fala muita besteira. E às vezes os trocadilhos que ele faz é tudo em inglês, né? Ele faz, por exemplo, teve uma vez que ele falou de coelho, era um trocadilho com coelho. E eu pensava, meu Deus, o que eu vou colocar aqui? Eu lembro que eu fiz antes de olhar a imagem. Aí na hora que você vê a imagem, aparece um maldito coelho. Então tem umas coisinhas que você fica pensando, e fora os trocadilhos, aquelas bobeiras todas que ele fala, né? Então você tem que realmente adaptar mesmo. Esquece o original, procura, tem que ter, eu falo, toma um banho, o coral espera o coral aparecer, né? Para você poder tentar sair daquelas enrascadas que ele te coloca. É por isso que eu falo que eu odeio o Cosmo, adoro ele, né? Ele é o mais engraçado. Mas é por aí. E qualquer filme, por exemplo, esse Larry Gay aqui é um deles. Até o próprio nome do filme já diz. Ainda bem que o título não é a gente que escolhe, tá, gente? O tradutor não faz tradução de título, né? Mas o próprio nome dele, Larry Gay, né? É um gay com E, mas fica essa coisa. Ele não tem nada de gay, não. Pelo contrário, né? Ele é bem... Cada hora ele tá com uma. Ele não lembra nem o nome da Suzanne, lá que ele nem sabe que a mulher chama Suzanne. Então já tem sim uma ideia. Essa é a dificuldade maior. Quando você faz uma tradução de livro para uma editora, a tradução vai para a editora, você tem um editor assistente que vai ler essa tradução. Qual é o caminho da tradução? Depois que você faz a tradução de dublagem, para quem vai isso? Alguém faz uma revisão? Hoje em dia as empresas de dublagem têm revisores. Não são todas não, algumas empresas, tá? Mas no geral não existe revisão não. A revisão só existe para cinema. E aí quem faz é alguém o cliente, né? Por exemplo, a Fox, eu traduzo para a Fox, eu mando a tradução, alguém de lá faz a revisão, manda de volta, faz os concertos e depois, às vezes já está no estúdio e está tendo revisão, tem concerto de alguma coisa. O cinema é muito mais trabalhoso porque você tem preliminares. Eles entram para o estúdio com uma preliminar e até chegar na final, o filme já está terminando. Aconteceu isso com o Ponte dos Espiões que eu fiz. Mandaram preliminar, depois mandaram preliminar 2, depois mandaram preliminar 3, até chegar na final, o diretor já estava maluco e eu também. Porque cada vez que manda uma preliminar, você tem que assistir o filme inteiro. E trocam muitas coisas. Então, quando foi para o cinema, eu já sabia o filme de cor, né? É muito assim. E essas revisões vêm do cliente também, da sua tradução. O cliente quer, a gente chama de KNP, nesse caso, que é Keynotes and Phrases. Ele manda para você e você tem que colocar a sua tradução, depois você tem que fazer um back translation, mas é um back translation ao pé da letra mesmo, seguindo aquela, não é a tradução que foi feita lá do inglês, você não copia e cola o inglês, você tem que explicar para eles a sua escolha de tradução, explicar tudo, e ele vai aceitar ou não vai aceitar. Isso é uma questão do cinema. O cinema é mais minucioso, mais exigente do que os outros. Agora, como eu disse, depende do cliente e depende da empresa que contrata o tradutor. Como é feito geralmente esse contato com essas empresas para que ter esses oportunidades? Quem está entrando no mercado, a pergunta dela é saber como entrar no mercado, certo? O tradutor de dublagem. Primeira coisa é fazer o curso. Não precisa ser o meu curso não, porque hoje em dia, graças a Deus, estão oferecendo outras pessoas oferecem o curso. Mas de preferência eu faço o meu, tá? Pode ser presencial, pode ser online. Eu ofereço o curso online também. Esse é o primeiro passo, para você ter ideia do que é traduzir para dublagem. Porque se você chegar lá nu e cru, como eu cheguei, gente, a primeira vez para mim foi trágica, né? Porque eu coloquei letra, fonte assim, 20, né? Não tinha uma formatação, eu achei que quanto maior fosse a fonte, melhor ficava para o dublador ler, né? Não, mas tem uma fonte certa, tem um padrão, tudo mais. Mas eu não sabia, e fiz tudo de novo, mudei. Né? Mas fiz curso de word, que eu não sabia mexer com nada. Enfim, mas isso são 22 anos, né? Já se passaram disso. Mas eu aprendi na marra. Hoje em dia já tem essa facilidade de você poder fazer um curso. E o mercado, se você for bom, a primeira coisa é entrar em contato com as empresas de dublagem, seja Rio, seja São Paulo, fazer teste. Né? Tem que fazer teste.
sabe? Entra, faz o teste, às vezes eles vão te ignorar, é normal, agora seja insistente. Tem que ser insistente. Ficaram de mandar um teste, manda de novo um e-mail, pergunta, entendeu? Faça um portfólio legal, né? Mesmo que você não tenha experiência, mas você tendo pelo menos um curso, você já tem um passo à frente, né, do que dos outros. E se você já tiver alguma experiência audiovisual, você pode também coloque ali no seu currículo para mandar. Esse é o primeiro passo. Agora, e se você consegue um teste, você passa, capricha, né? Primeiro capricha no teste. Né? E se você conseguir um trabalho, capricha no trabalho, porque se você fizer um trabalho bem feito, o diretor vai elogiar e o próprio diretor te indica para outras casas. Poxa, vi uma tradução muito boa, o tradutor tal, às vezes ele pergunta para casa. Eu falo sempre, coloca o seu nome na tradução, em cada página, porque aí você se entrega, né? Seja bom, seja ruim, você está se entregando. Mas é a melhor forma de você divulgar o seu trabalho também, como tradutor de dublagem. Dentro do estúdio, coloque o seu nome. Eu sei que o polo para tudo relacionado a filmes e tal é Hollywood e tudo mais. E você trabalha com tradução do inglês, mas como que, no caso da dublagem, você sabe alguma coisa do mercado hoje para filmes que vêm, por exemplo, da França, da América Latina, até mesmo, sei lá, hoje em dia tem muito da Ásia, vem aquelas novelas coreanas, umas coisas assim. As novelas, tem um mercado muito grande, tá? De novela, principalmente para quem traduz do espanhol, tá? A maioria vem do espanhol, né? A gente fez uma novela turca, agora com os scripts em espanhol, foi um sofrimento total, mas agora eles querem a novela turca com script em turco, eu preciso de tradutor de turco, que vai ter que fazer aí uma revisão muito grande, né? Vai ser muito trabalhoso, e não existe tradutor de turco para dublagem, né, gente? E eles traduzem assim, fala turco. Mas tem um mercado muito grande agora, principalmente agora para tradutor de espanhol. As línguas mais francês, italiano, alemão são mais raros. Tá? Pro francês você ainda consegue muita coisa de documentário também. Tem muita coisa de documentário. O mercado vai ser sempre inglês, espanhol, francês, depois italiano, alemão e as outras línguas mais raras. Acho que podemos encerrar, né, as perguntas. Se quiserem conversar com a Dilma Machado, ela estará por aí o dia inteiro. E vamos ter o lançamento também depois do seu livro, né? Tem pouco material, né, de bibliográfico, né, sobre dublagem. Exatamente. Então, não deixem de matar a curiosidade com o livro. Agradeço muitíssimo pela palestra, pela excelente palestra, foi realmente muito bom para nós e eu acho que o pessoal gostou bastante, né? Então, agradeço, muito obrigado por ter vindo.